Olá, eu sou Paulo Mata e te dou as boas-vindas ao podcast Tanta Gente Legal. Por aqui, como você já sabe, sempre um convidado de alto astral, muita história bacana para contar. Eu recebo hoje aqui no estúdio um dos mais importantes fotojornalistas brasileiros, um cara com quem eu tive orgulho, prazer de trabalhar por muitos anos, é meu grande amigo. Em mais de 30 anos de carreira, passou por alguns dos principais veículos de comunicação do país e acumulou prêmios nacionais e internacionais. Hoje, passa o verão, que é a estação na qual nós estamos gravando esse podcast, no Rio de Janeiro, e o resto do ano ao redor do mundo, rodando com a sua super parceira, excelente fotógrafa e esposa, Adriana Loretti, a bordo do Fotorhome, que é como ele, obviamente, rebatizou seu motorhome. Eu, então, te dou as boas-vindas, meu amigo, ao Tanta Gente Legal, Marcelo Carnaval. Obrigado, Paulo. Tudo bem? Tudo bom? Cara, eu gosto de começar pelo princípio que eu acho que faz um certo sentido, apesar de redundante, né? Marcelo, quando foi a primeira vez que você pegou uma câmera na mão ou que você achou que poderia ser um caminho para a tua vida? Cara, foi, na realidade, assim, né? Eu passei pro segundo semestre da faculdade, das faculdades, né? UF de jornalismo, e a gente fizemos juntos também, o ERJ de Educação Física, mas passei para as duas para o segundo semestre. Aí meu pai, ele disse, pô, vamos ocupar esse primeiro semestre, você não vai só à praia, né? E aí eu fui fazer curso de datilografia, fiz o curso de inglês, continuei, acabei, só fiquei fazendo conversação em inglês, e fui fazer fotografia. E aí eu falei assim, ó, é esse o caminho que eu vou trilhar, né? Desses 6 meses, Marcelo, quer dizer, o Cazé teu pai te deu o caminho sem saber, né? Ele falou, olha, vamos assim, ocupar esse tempo, né? Eu fui fazer jornalismo porque meu irmão, 2 anos mais velho que eu, fazia jornalismo. Oscar Valporto, brilhante jornalista, sócio do portal Colabora, ex-chefe, trabalhou no Rio, na Bahia. E aí eu via meu irmão todo dia chegar da faculdade bêbado. Aí eu falei assim, vou fazer isso porque essa faculdade deve ser maneira. E aí eu fiz jornalismo. E a educação física na UERJ era isolado. E aí eu fiz, acabei passando não sei como, porque deve ser muito pior do que, porra, eu era péssimo de estudo, nunca foi uma... Mas assim, eu entrei nesses 6 meses, aí tu entra no laboratório, aquele, na época, laboratório analógico, revelar filme no escuro, é muito mágico aquilo, né? E aí eu encaminhei toda a minha faculdade, assim, fui, sei lá, bolsista do laboratório, monitor de fotografia, tudo que tinha de fotografia na faculdade eu fui, assim. Monitor, você foi monitor da turma da Adriana? Não. Depois, quando eu estava no JB... eu fui ser professor da Adriana na faixa. Entendi. Durante 6 meses. Adriana Loretti, como eu disse, no Abre, bate companheira, bate fotógrafa, bate mulher, pessoa maravilhosa que trabalhou também ao longo de uma vida inteira. Não pendurou a máquina porque nas viagens continua também... Não, ela pendurou a máquina. Eu fotografo de máquina, mas a Adriana só fotografa de celular. De celular. Mas eu conheci a Adriana, mas assim, a Adriana não ia às minhas aulas, porque ela falava, eu já sei, não sei o que, tarará. E era só um semestre, na faixa era só um semestre de fotografia. Na realidade, você tinha que ensinar as pessoas mais a fotografar e era um pouquinho de fotojornalismo, né? Claro. E aí ela não ia, quer dizer, só ia fazer as provas, mas depois... ela foi estagiar no JB onde eu estava e aí que rolou no negócio. Mas não, assim, eu saí da faixa porque... eu fui para a Veja. E a Veja não dava... A gente está falando de que ano, Marcelo? Isso, a gente está falando de 88. 88. Eu fui no JB de 85 a 88. E aí eu fui para a faixa... eu fui para a Veja e não dava mais horário de nada, né? Que a Veja consumia o dia todo. O segundo trabalho depois o segundo lugar que eu fui contratado. Vamos... Essa galera que está nos assistindo ou vai nos assistir nos cortes, se não quiser ver a íntegra,
Cara, dá um painel, como é que é? Um panorama de como era a fotografia. A gente vê hoje, todo mundo levanta um celular. Cara, como é que era fotografar nos anos 1980? Equipamento, carregar uma bolsa. Assim, foi muito interessante porque assim, foi a geração que pegou a evolução de tudo, né? Uhum. Então assim, quando eu entrei, a gente fotografava com filme preto e branco, aí tinha que revelar o filme, fazer cópia. Cara, se a gente viajava, quando viajava, né, para fazer uma cobertura, a gente levava uma mala gigantesca com os químicos, com não sei o quê. A gente emporcalhava o banheiro, porque a gente vedava o banheiro inteiro, revelava filme, ia fazer ampliação nos banheiros, jogava químico fora, acabava com as toalhas dos hotéis. Ele não acabava só com as toalhas, ele acabava com o banheiro que o repórter eventualmente dividia com o repórter fotográfico. Então, o pobre do repórter do texto, que ia ter que encher o espaço além da foto, não tinha banheiro, porque o banheiro era o estúdio, era o espaço, o laboratório de revelação. Mas... repórter não importa, né? Repórter dita o texto, né? Ditava o texto pelo telefone. Alguém do outro lado escrevia. Pois é. A gente era no... Porque assim, quando eu fui para... Aí, assim, foi no final, assim... No final, já assim... No último ano do Globo, começou a ter foto colorida, mas também era filme, revelação, cópia colorida. Depois passou só para você usar... filme de slide, né? Cor, mas era slide. Sim. E aí as coisas também, as transmissoras que as transmissoras iam diminuindo de tamanho, né? As primeiras pareciam um mimeógrafo, né? Umas máquinas pareciam um mimeógrafo e tal. Você punha um jacaré no telefone, abria o bocal do telefone, punha um jacaré, aí passou para... Telefone com bocal, bocal. Isso, gente. A gente está falando daqueles telefones que vocês viram em filmes retrô, que você tira o negócio, o pessoal da espionagem tirava, botava ali alguma escuta. A gente tinha que plugar um jacarezinho lá, uma presilha de um lado, uma presilha do outro lado do aparelho para fazer a transmissão. Que ficava lá 7 minutos para transmitir às vezes, dependendo da ligação, para mandar uma cópia. E quando era cor, você mandava 3 vezes aquilo. Cada né, tinha um filtro, mandava. Então, assim, para transmitir uma foto era 21 minutos. Então, assim, às vezes você fazia um jogo de futebol. Você fazia 5 minutos de jogo e você tinha que sair correndo para transmitir uma foto colorida qualquer. Tá? E aí eu me lembro que evoluiu essa coisa do jogo especificamente, né? Evoluiu para você ficar... O jornal, a revista, mandar um motoboy pegar as fotos com os fotógrafos que estavam ao redor do campo, levar, você continuava lá. Era o mesmo esquema, esse esquema era um esquema de viagem, mas aqui era isso. O jornal tinha um motoboy que ia lá, rodava em volta do campo recolhendo os filmes dos fotógrafos, revelava, aí você chegava no jornal e já estava tudo... Assim era fácil, né? Você chegava lá, já estava editado, já estava mais ou menos pronto, né? E como é que foi, Marcelo? Você ainda pegou, antes de migrar para as viagens mundo afora, embora a gente vá falar disso, porque você sempre viajou com a família muito, conhece o mundo de trás para frente, mas você chegou a pegar no Maracanã a transmissão direto do campo, do material? Eu peguei na Copa, né? Na Copa aqui no Rio. Era o mais interessante, não era nem direto do campo. Direto do campo a gente já fazia, com laptop, não sei o quê. Mas na Copa foi a primeira vez que a gente, né, enxufava assim, atochava o cabo na máquina, fotografava e o jornal recebia direto. Aí você marcava ali, né, você não passava tudo, mas você ia atrás, fazia essa. Marcava as fotos que você queria. Incrível. E aquelas fotos iam direto pro... Quer dizer, a gente passa, né, ao longo de 25 anos, mais ou menos, você passa de uma tecnologia que a gente herda lá de trás, né, dos fotógrafos ancestrais, históricos, para velocidade absurda de transmissão, tempo real, etc, etc. E aí... eu queria voltar com você para o seguinte, a gente falou de futebol, mas o teu barato sempre foi hard news, né? Sempre foi geral, como a gente chama, né? Por quê? O que que te motivou a entrar, a fazer muito rua,
Fazer quebra-pau, tiroteio, Cara, enchente? eu acho que é muito pela falta de paciência. Sabe, assim, eu não sou aquele fotógrafo lá de... vou esperar aqui 3 horas porque aquela garça vai levantar voo. Nada, eu chegava lá, assim, tinha que fazer uma coisa com a garça, levantar voo, falava pro motorista, tá com uma pedra aí na garça ali? Aí ele taca uma pedra pela garça, levantava voo, sabe? Eu sempre assim, pra mim é muito isso. E assim, eu sempre fui um cara que fui muito destemido, entendeu? Assim, entrar em muito tiroteio. Eu fico hoje em dia vendo a Europa lá e falei, gente, eu já entrei em mais tiroteio do que qualquer polícia da Europa, entendeu? Aquela coisa a gente tinha muito tiroteio, muito não sei o quê. E eu nunca tive muita preocupação. Normalmente eu não usava nem colete, porque eu achava que... Não se tinha, né? Nos anos 80, 90, 2000, início, a gente não tinha muito colete. Não tinha ninguém tinha. Só depois mesmo ali, depois da morte do Tim, é que foi essa coisa de começar a ter... Acabou o amor, né? Na verdade, né? E começou essa coisa de você... E o jornal não tinha um colete apropriado. Era horrível. Aquele colete era um colete de uso... Gesso? Não, nem... Assim, porque as agências internacionais tinham um colete que tinha uma placa de cerâmica na frente, o negócio, né? Porque os caras... Aquele colete de guerra. Claro. De guerra. Os nossos coletes aqui... Uma vez eu estava num tiroteio na Vila Cruzeiro, aí eu estava lá, assim, eu tinha sempre como hábito ir à frente da polícia. Porque assim, eu falei, vou cruzar uma rua, eu passo, o cara não vai atirar em mim, né? Assim, mas ele vai ficar ligado. No que a polícia passa, ele já vai atirar no segundo. Claro. No primeiro policial passa, o segundo já fica. Então eu ia sempre né, à frente. Aí uma vez eu estava sentado na Vila Cruzeiro, aquela invasão da Vila Cruzeiro, que virou depois aquele pessoal correndo no morro, que foi famoso, né? Aquela imagem de helicóptero da Globo. Eu estava sentado numa esquina, no chão, e vendo o pessoal vindo assim. Aí eu até falei, cuidado aí, não sei o quê. Ele falou, por quê? Cara, porque essa parede atrás de vocês está cheia de tiro de bala. Quer dizer, ou seja... O tiro... mas a tua também. Falei, mas tudo bem. Aí daqui a pouco o cara eu fiquei sentado no chão, aí um PM, porque quando eles foi eu falar isso, começou a chover tiro. O cara tava em cima, assim, eu sentado entre as pernas dele e ele atirando de fuzil assim, em cima da minha cabeça. Daqui a pouco, você não tá de colete? Esse colete vai segurar tiro? Ele falou, não, mas quem sabe um estilhaço de granada. Eu falei, cara, mas vai acabar com tanta parte do meu corpo que um pedaço não tinha muita função. E eu acho que rolava assim, uma simpatia da população de ver que você está se arriscando ali, entendeu? Junto com eles. Quer se abrigar aqui, sabe? Não sei o quê. Tinha uma coisa... Se você está todo protegido, capacete, não sei o quê. Capacete era bom ali, né? Para fazer manifestação no centro da cidade, né? Aquelas coisas lá que eu tive cabeça quebrada, né? Nosso amigo Chiquito Chaves, querido fotógrafo, que tomou uma pedrada... na cabeça. Mas eu tomei também. Você também tomou pedrada na cabeça? Eu tomei pedrada na cabeça, o que é mais ridículo, cobrindo o Papa. Nossa. Francisco Qual estava... deles, Francisco? O Francisco estava aqui, veio visitar, eu estava lá fui fazer o Francisco na catedral, mas aquela época daquelas manifestações sim. dos 20, depois não vai ter Copa, foi emendando, né? E aí fala assim, vai render o fotógrafo que está na porta do Palácio Guanabara, porque o Francisco estava lá, mas está indo uma manifestação para lá. Aí eu rendi o fotógrafo, o Francisco já tinha ido embora, mas aí eu fiquei fazendo a manifestação, só que eu não tinha ido preparado para fazer a manifestação, tinha ido fazer, né? Eu não tinha equipamento. Você vai fazer o Papa e entra na pancadaria. E aí eu fiquei atrás do batalhão de choque. Nossa. E aí veio uma pedrada que era no batalhão, mas foi na minha cabeça. E aí abriu, mas também faz parte. Assim. É do jogo. Ali, assim, mas tinha umas fotos maneiras, porque eles jogaram antes no coquetel Molotov, então tinha umas fotos dos PM pegando fogo, assim, tinha umas fotos bacanas, assim. E depois, até sair, depois tem um documentário que o Guilherme Planel fez um documentário, né? Abaixando a Máquina. No segundo ele estava lá, que o primeiro é sobre o tráfico, o segundo era muito sobre essas manifestações, e aí tá lá, eu tô filmando, aí faz parte, sangrando e tal. E é legal, a turma de hoje, né? Eu ainda passei no jornal para devolver o equipamento antes de ir para o hospital, né? Não estava morrendo. É isso. É um corte na cabeça. A gente está falando de uma época muito romântica, se a gente pode dizer assim, né? Mas uma época de destemor, sim, de outros códigos. Então, como a gente disse, eu costumo dizer que
a morte do Tim, além da tragédia que foi, marcou uma ruptura completa, acabou o amor. Então, quando a gente chegava numa favela, ou quando a gente estava num tiroteio, a gente conseguia negociar com o bandido, se dava de cara com ele, o cara mandava a gente, vai pra lá, mas não tinha o tiro em cima, né? Não, eu até já tiraram em mim antes do Tim, mas, assim, literalmente, quando aqui na Rocinha, tal, ali com... Cassiano Bussunda, não sei o que. Mas aí você tá falando... Mas assim, era uma época em que traficante dava entrevista, né? O traficante ia lá, dava entrevista, você não gostava. Depois do Tim mesmo, assim, eu fui algumas vezes, já tomei muita arma na cara, assim, entrando em favela, desde fazendo cobertura policial mesmo, Sim. até fazendo cobertura de política. De política, é isso. Que você vai num lugar... Uma vez eu fui fazer e era assim, né? O jornal já estava usando os carros alugados, que não tinha nada. Eu entrava no negócio, entrei numa favela procurando o Crivella para seguir, e aí o motorista se apavorou, falei, abre os vidros, vamos. Aí eu falei, vamos ali, o cara... Não, para no armado, que eu vou pedir informação para ele. Eu falava justamente porque ele estava armado. O cara ia lá, vamos no cara, amigo, vamos no cara. O cara já vai... Claro. Eu perguntando, ele já vai... Eu não peço permissão, né? Eu já aviso o que eu estou fazendo. Não, eu tô aqui, né? Eu vim aqui procurar o não sei o quê, o lugar onde Crivella... Nisso já para um outro carro com 3 caras de fuzil. Fala assim, não é que não, me segue. Sabe aquela coisa... Não estão ali para... É uma história diferente. Eu lembro que eu fiz um dia eu fui fazer uma suíte, né? Suíte é o desdobramento, é o dia seguinte, né? De uma grande matéria. A matéria tinha sido feita pela Cláudia Silva, dizendo que a prefeitura cobrava IPTU nas palafitas, ali na Maré. E a matéria é espetacular, arrebentou, porque os moradores, cara, imagina, os caras estavam na condição mais insalubre possível e tinham que pagar imposto, né? Que propriedade era aquela? Não tinha nem rua, não tinha nada. E aí no dia seguinte sobrou para mim, fui fazer a suíte e tal. Aí parei ali, fui chegando perto, carro branco descaracterizado, parece carro de polícia, né? De polícia do serviço reservado. O cara já engatilhou de longe, eu levantei o crachá, falei, meu irmão, é imprensa. Aí levantei o jornal para mostrar, o cara veio, né, até nós. E disse, não, tranquilo, faz o seguinte, veio comigo, o cara tava com um fuzil, aí veio, por aqui, por ali, ele corria, cara, eu não esqueci, ele corria com uma destreza ali pelo meio das palafitas, eu andando todo desengonçado, né, todo alemãozão. Aí cheguei, fiz, fui embora, na hora que eu saio da favela, entra uma operação policial. Eu falei, meu Deus do céu, foi ele que olhou, porque coisa de 2, 3 minutos mais eu estaria no meio da brincadeira, né? Mas eu me lembro de nós dois, sim. Na Veja, ali no Vidigal, você brilhantemente ouviu um traficante dizer assim, eu estou pagando propina, reclamando que estava pagando propina para a PM. E nós fomos nos esconder no segundo andar de um bar, e quando nós estávamos lá para fazer o arrego, a foto do arrego, teve a operação policial. Gente, era realmente uma coisa incrível. Não, e aí a minha ida chamama em casa, quando eu contei para ela depois o que aconteceu, e o Marcelo sempre fez isso. Um dia a matéria que a gente fez sobre perícia, detonando a perícia, falando uma série de coisas sobre o Instituto Carlos Éboli, marcaram o meu nome em vermelho, e ele disse para minha mãe, seu filho está jurado para morrer. Mas nessa matéria da Vejinha foi o seguinte, da Vejona, era uma especial sobre Rocinha, né? Uma semana na Rocinha. A gente não pode fazer Rocinha sem falar com os caras. Aí fomos na Rocinha, quem é, quem não é, o cara que tá mandando é o cara do Vidigal. Eu acho que era o Gato, o Zé Jorge, uma coisa assim. Chega lá, era assim, você queria dizer, quero falar, aí vinha alguém, aí, cara, seguinte, ele vai falar com vocês, mas ele não vai falar com vocês sobre o tráfico, não, ele vai falar sobre a denúncia. A gente chega cedo, era um sábado de manhã, eu acho. A gente foi para Largo do Vidigal. O nosso motorista, o Chicão, ficou no armazém, jogando sinuca, bem malandro, parecia até que... Aí nós, no andar acima, uns engradados de cerveja, a gente se escondendo atrás para dar o flagrante no momento que viesse. E aí realmente veio a patamo, que os caras disseram que era patamo do arrego. Chegou bonitinho na hora certa. Só que, cara, os caras devem ter desconfiado, ou alguém deu um bizu, eles passaram, subiram, foram embora. Então, tudo bem, os traficantes vieram, nos alimentaram, lembro que eles trouxeram um pratinho de comida, aí daqui a pouco eu só lembro que começa a subir um morro, isso é uma coisa muito doida. Os caras vêm aí, aí o que está acontecendo? Os caras que estavam, os nossos
protetores fugindo, disseram, olha, alguém meteu um supermercado no Leblon, na Zona Sul, a polícia está subindo. Então nós dois ficamos na seguinte condição. Se a PM entra, nos vê intocados, com arma, com câmera, com tudo, o que é que vocês estão fazendo aqui, né? Graças a Deus, a PM veio, mas o Marcelo fez uma foto que a gente não publicou na Veja, porque não tinha elemento, que é um PM descendo uma rua com uma sacola das Sendas. Toda a sacola com a qual ele não chegou, mas sai com a sacola toda cheinha, né? Quer dizer, esses tempos, a gente conta historinhas, né? Mas é história pra caramba, né? Eu te perguntei por que geral, por isso, né? Porque assim, uma coisa assim, todo mundo, ninguém queria fazer no Globo, era essas coisas de denúncia contra a polícia. E eu sempre fiz. As pessoas pediam para não assinar foto. Eu sempre fiz, sempre assinei, né? E assim, entre os vários prêmios que eu ganhei na vida, eu ganhei o prêmio Disque Denúncia. Porque eu fui fazer, um motorista liga para o jornal e fala assim, eu tô aqui, o cara tá pedindo propina, não sei o quê. Cara, a gente para, aí foi eu, o repórter e o motorista, para na frente do caminhão, assim, eu com uma tela enorme dentro do carro. E a gente fala assim pro cara, leva o dinheiro, mas tu dá devagarzinho pro cara. Aí o cara ia contando assim, as notas que ia dando pro cara, o PM pegando. Aí depois tivemos que ir lá. Ganhamos o prêmio de Disque Denúncia, né? Porque o Disque Denúncia dava prêmio lá, melhores denúncias. Claro. E aí mas tivemos que ir, né? Aquele problema, vai na PM, prestar depoimento, abre o IPM. Aquela coisa. Não, e você está falando de prêmios, vários prêmios que você ganhou. Algum mais significativo para você, de todos que você ganhou, ou cada um tem uma história bacana? Cada um tem história. O prêmio ESSO foi legal, que meus pais estavam lá. O rei de Espanha, é importante, então recebe o prêmio na mão do rei. Então conta um pouquinho melhor. Prêmio Rei da Espanha, como é que foi isso? Não, é a mesma foto, inclusive, né? É uma foto que eu fiz no centro da cidade. É a mãe com o filho que é empresário, morto no colo. É uma pietá carioca, né? Aquela coisa bem... marcante assim, e cada vez assim, né, muito engraçado, cada vez que a foto era publicada, minha mãe mandava rezar uma missa pelo menino, né, e aí e aí ganhou o prêmio ESSO, depois ganhou o Rei de Espanha, mas foi muito legal essa coisa. Eu gosto mais da realidade do prêmio ESSO, assim. Sim. Rei de Espanha, eu sempre acho assim, cara, gente, eu não tenho muita essa coisa, eu trato o porteiro que nem eu trato o diretor, entendeu? Claro. Todo mundo caga. Claro. Eu sempre faço aquela coisa de, sabe? Então, assim, eu trato muito bem todo mundo e tal. E, assim, é o rei, bacana. Você pensa, o cara nunca, tem dinheiro pra burro, nunca trabalhou na vida, que maneiro, né? Aí é legal. Mas, assim, aqui foi legal que, assim, eu tinha muita certeza que eu ia ganhar o prêmio ESSO, basicamente porque era um pessoal de classe alta fazendo isso. Porque pobre, com filho chorando no colo, a gente tinha um monte, mas assim... E todo dia? Aquela cena tinha outro peso. E eu tinha visto as outras fotos, achei assim, não, essa eu vou ganhar. E aí eu levei meus pais na entrega do prêmio no Copacabana Palace, e deu para agradecer a força que eles deram na vida. Minha mãe passou a vida toda recortando toda a foto minha que eu publicava, ela fazia albinho, tem um monte de álbum que minha mãe fez e tal. Então foi bem legal. Foi bem legal, assim, de fazer, assim, mas... Tem um prêmio, mas um prêmio que eu gostei muito de ganhar. Teve um prêmio que eu ganhei da UF, Prata da Casa. Que legal! Foi um reconhecimento por aluno. São os seus, assim... Claro. Assim, alunos que se destacaram nas suas... Isso é maravilhoso. Nos seus meios. Eu achei isso alunaio, né? Você faz parte de uma casta de alunos, de ex-alunos. Isso foi muito legal. Foi muito legal. Legal. Agora, interessante, né? A gente estava falando, antes de começar a gravar, né? Você contou agora, se for classe alta, aí deu prêmio, porque os mais pobres, isso já é notícia corriqueira, né? E estava me contando um pouquinho sobre as diferentes realidades que você tem visto mundo afora. Só para situar, quer dizer, o Marcelo sempre viajou com a Adriana, a Nina e o Guido, para tudo, desde muito pequenos, faziam viagens maravilhosas e tal. E, cara, sempre foi uma vocação de vida. Quando penduraram a máquina, resolveram ir para a Europa. Nina também. E não pendurar a máquina. E não pendurar a máquina, né? Nina tem uma patisserie em Barcelona, Guido mora em São Paulo. E aí, cara, eu queria entender de você o seguinte, você estava me falando do Vietnã,
que é sempre um lugar exótico, se a gente puder usar a expressão. Você estava me contando algumas coisas. Não tem pobre, né? Não há... Sair daqui para ir para o outro lado do mundo e ver essas discrepâncias todas. Conta um pouquinho. Não, é assim, especificamente no Vietnã é isso. Não é que não tenha pobre. A população, se você olhar, é pobre, tem pobre. Mas não tem nenhum miserável e não tem nenhum pedinte na rua, não tem morador de rua. A única pessoa que, assim, tem muito camelô, então você vê assim, é muito engraçado que a mulher trabalha, aí você olha, o homem está dormindo numa caminha, assim, no fundo da barraquinha dele e tal. Mas, assim, não tem morador de rua e ninguém te pede dinheiro. Então, assim, é um país comunista, que ninguém é dono de nada, né? Não tem... Então, assim, é bem impressionante, assim, porque, assim, a gente já foi, tem outros países que não tem pedinte. A gente foi a Luxemburgo, não tem pedinte, mas também não tem morador. Sei lá, Luxemburgo tem a maior renda per capita, não sei o quê, mas, pô, sei lá, do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Densidade... Então, assim, e assim, na realidade eles têm muito dinheiro porque as pessoas produzem lá, mas moram nos países em torno, né? Então, e tem uma coisa que já é genial, né? É a coisa mais legal, assim, ecologicamente mais maravilhosa que eu já vi, que é o transporte público gratuito. Então, ninguém usa carro, não tem engarrafamento, não tem poluição, porque o transporte é de graça, para que tu vai usar carro? Então, é um carro, outro, os ônibus funcionam, sabe? Assim, tem horário, no ponto de ônibus tem horário que vem o ônibus, tem o do BRT, tem não sei o quê. Então, as coisas funcionam porque isso não tem... O transporte é gratuito, então não tem trânsito, é muito legal. E algumas soluções são simples, né? A gente conversou antes, você estava dizendo, puxa, você está num ponto de ônibus e não tem uma sinalização de a que horas o ônibus tal vem, com uma coisa simples, porque todo ônibus tem GPS. Né? Você tem um aplicativo até que te ajuda, mas o problema é que aqui justamente é o contrário, né? Aqui é uma carência tamanha que você vê o ônibus, o ponto do ônibus, sem uma cobertura, com o calor que está fazendo, a canícula. Cara, mas às vezes, você andando... Cara, assim, tem muita coisa que poderia ser, no mundo, facilmente aplicável aqui. Assim, às vezes não tem um ponto de ônibus coberto, mas tem o ponto de ônibus, porque tem lá, não tem um poste. Claro. O cara põe uma plaquinha. Aqui, o problema daqui é o seguinte, aí o cara vai roubar o fio, vai roubar a placa, vai roubar até o negócio. O nosso maior problema aqui é isso, é a violência, né? Assim, pro turista, assim, nós temos um problema grande que é a violência. Então, assim, a Adriana até falou assim, pô, Adriana não faz isso tanto. Porque todo mundo que diz que vem para Brasil, adorei. Aí ela pergunta assim, você não foi assaltado? Pô, é uma coisa meio ruim, assim, né? Porque a gente acha que o turista que é tão exposto à violência, que a gente fica aliviado quando as pessoas vêm e adoram, porque a maioria adora, porque é realmente eu não tenho espetacular. estatística, eu tenho a sensação de que melhorou um pouco. Cara, eu não tenho estatísticas da delegacia de atendimento, mas a sensação, e eu acho que tem um pouco a ver com o governo do Eduardo Paes, que entende, e aí não há nenhuma defesa, apologia do Eduardo, não, mas ele entende que isso aqui é uma cidade de serviço, que depende visceralmente de pessoas que venham de fora gastar o seu dinheiro aqui, para as quais você tem que prover um mínimo de condição. Eu não sei, mas, por exemplo, é uma coisa que eu não vi, assim, nesses 3 meses que eu já estou aqui, e meio, a guarda municipal não existe mais. Não existe. Assim, tinha uma coisa assim, eu vim no meio do ano pro casamento do Guido e, por exemplo, cara, a Praça Paris estava sendo modificada. Agora eu passei na Praça Paris, o mato já está crescendo, os mendigos já tomaram, sabe, já está afugentando aquilo ali todo. Porque é isso. Se você tem você vai em Copacabana, nas praças, cara, isso afugenta o turista. E tem muita coisa, cara, que é bacana pelo mundo, que poderia ser aplicado aqui, em termos de tudo, mas coisa assim, eu estava até pensando, a gente fica comentando isso, você vai eu acho que é em Varsóvia, na Polônia, eu acho que Chopin nasceu em Varsóvia, se eu não me engano. Você senta num barzinho, num banco de praça, e começa a tocar música de Chopin. Tem assim vários espalhados pela cidade. Tem outra cidade chamada Krakow, que é uma cidade que é bonitinha, mas não tem nada, só que ela tem duendes. Tem duendes de bronze. Então, na porta do banco, tem assim, tipo, caixa eletrônico. Aí debaixo tem um duende num caixa eletrônico mirim. Na porta da pizzaria tem um duende com barrigão deitado no banco. Então, aí tem assim, o caminho dos duendes para você ver. Claro. Aqui a gente podia... Cara, a gente tem um monte de estátua de
de cantor, de Todas não sei o quê. tinham que ter cara, alguma coisa, né? Cara. Mas se tiverem, é o que você disse, roubaram os óculos do Drummond, o chapéu do Tom Jobim. Cara, mas às vezes isso é uma bobagem, por exemplo. Você põe hoje em dia, com tecnologia, tu põe um QR Code, cara. Cara, na Tailândia, cara, tem um diabo de uma pedra do James Bond. A pedra do James Bond é uma ilhota, que é uma pedra, aqui parece um troço daquele do Obelix que carrega gigante, cara, no meio do mar. Só que aquilo tem uns montes. Só que teve um filme de James Bond que passava lá. Sim. Cara, aí você vai assim, no Largo do Boticário. Largo do Boticário, James Bond esteve lá, começou a andar a cavalo nos Pampas e chegou no Largo do Boticário. No Largo do Boticário, né? exatamente. Então, assim, cara, põe um QR Code. Ó, aqui, aí vai ter o roteiro das músicas nas estátuas. Claro. Você chega lá no QR Code, cara, o Tom Jobim lá no negócio. O sujeito que andar por Vila Isabel tem que tocar Noel, tem que ter cara, isso. Mas o Noel tá lá sentadinho, cara. Se você chegar com... Pô, tem um QR Code, não uma coisa. Você toca ali, vai direto numa página. Pô, agora do cinema, tu ver lá o Ainda Estou Aqui. Aquela casa lá, que provavelmente... Acho que coitado de quem acabou de comprar, vai ser tombada. A casa já não é casa mais há um tempo, eu acho. Não, a casa eu acho na Aristides Espínola ainda é casa? Não. Aqui o filme é passado na Urca. Ah, sim, desculpe, não a casa onde a família morou. Essa virou prédio há muito tempo, é isso. Mas essa casa da Urca, sim. Que é o negócio... Cara, sim. Recebeu um QR Code, aqui foi filmado. Claro. Se ganhar um Oscar, então, né? Vai ficar assim, pô, o primeiro Oscar, não sei o que tal, do Brasil foi filmado aqui, vão tombar a casa. Sim. O cara acabou de comprar a casa, coitado. O cara comprou, nem entrou, né? Porque o filme entrou e falou, não, vamos alugar sua casa por não sei quanto tempo. Mas assim, tem essa coisa, o roteiro do cinema, o roteiro da música. Cara, tem muita coisa que pode ser feita. Não, o Rio é uma cidade totalmente propícia para isso. Você tem o surf. Você tem atividades, você tem o frescobol onde começou. Aí você só tem aquela placa na Nossa Senhora de Copacabana dizendo que Milor Fernandes foi um dos precursores. Você não tem nada mais que remeta a isso, né? Isso... Mas são coisas assim, simples, a tecnologia... Né? Sim. Não, é barato e é simples. A tecnologia dá acesso a essas coisas todas. Só que aqui as pessoas, assim, sabe? Eu acho que assim, primeiro não tem essas ideias... Porque assim, quando você viaja muito, a ideia não é minha, é só roubar a ideia dos outros, né? Assim, pô, vamos fazer isso. Não precisa nem dar crédito se for o caso. Não precisa, porque o cara tá aí e acontece em vários locais, público, entendeu? Então público, é muito fácil de fazer, né? Você... bom, eu vou emendar duas coisas numa. A tua base hoje, quer dizer, o lugar para o qual você volta sempre é Barcelona, que é onde Nina está morando, onde ela tem Maxime Patisserie, junto com o marido. Namorado. Desculpe, Nina. Namorido, não quero... Moram juntos, são marido. Pode ser marido? Então Meu irmão não é casado há 30 anos, eu ele também, tem mulher até... Eu também, Fernanda, é isso, somos casados. É um lugar onde você moraria, você está morando, mas a minha pergunta é, você gosta de Barcelona, você encontra similaridades com o Rio de Janeiro? Cara, Barcelona talvez seja assim, a única cidade do mundo... fora o Rio, que eu ando sem mapa. Primeiro, assim, ela tem uma coisa que é muito semelhante ao Rio, que ela está entre o mar de um lado e a montanha do outro. Então você tem, é fácil mais ou menos, e ela é toda quadradinha, né? Para bom carioca. É toda quadradinha e tal. E realmente uma cidade super bonita, assim, arquitetonicamente falando, que é uma das coisas que me atrai nos lugares, né? A arquitetura é super bonita, prédios, sei lá, vão até 7 andares, 8 andares. Então, assim, é um lugar, se eu fosse escolher para morar, certamente estaria ali. Mas eu acho que lugar para morar é o Rio. Concordo. Entendeu? Porque, assim, cara, primeira cidade mais bonita que eu conheço. Assim, em termos paisagísticos, é porque o Rio, na realidade, ele é bonito visto de longe. Sim. É verdade. Né? Porque ele é mal acabado, a calçada é ruim, não tem meio fio, esse negócio de pedra portuguesa que é uma estupidez. Uma panorâmica do Rio é maravilhosa. Não, cara, pedra portuguesa tinha que ter na orla, claro. Sabe, lugar assim, vai da orla lá na 28 de setembro, porque, pô, tem a calçada do Noel, na General Glicério, entendeu? Tudo. Lugares históricos, você pô... Cara, na Europa tudo, a calçada é de asfalto, igual a rua. É liso para as pessoas andarem, para o cara não tropeçar, entendeu? Sabe, é cimento ou asfalto. A maioria das vezes é asfalto, sim, que é mais fácil de remendar, mais fácil de furar, não sei o quê. Então os lugares são de asfalto. E aí aqui essa coisa da pedra portuguesa que
É inacreditável. Tu Não, sai na central do Brasil, é cheio de buraco, é um lugar que passa milhões de pessoas Só buraco, por dia. Porque é isso. Tem um fluxo gigantesco, um tráfego enorme, não tem manutenção, não há mãos a medir, porque é problema no Rio de Janeiro inteiro. Né? Quer dizer, é interessante essa tua visão. Quer dizer, o Rio visto de longe é uma coisa de outro mundo. Outro mundo. Quando você bota ali quando você dá um zoomzinho, né? Zoom in, zoom out. Zoom out é uma coisa de doido. Né? Mas, pô, chega ali no detalhe, ela é muito macabada, né? Assim, Mas aí as pessoas falam assim, você deve ficar horrorizado quando você volta ao Brasil. Se eu não gostasse, eu não voltava, né, meu amigo? Eu adoro a cidade, assim. E uma coisa assim, as pessoas falam, pô, você não... Cara, eu ando... Aqui eu só ando de transporte público, eu ando muito a pé, né? Porque é um hábito que a gente pegou lá de... A gente anda 10 km por dia em cada cidade que a gente está. E aí aqui a gente anda muito a pé. Sim. Né? Eu saio de Laranjeiras, vou ao Botafogo, vou ao centro a pé. Cara, eu não me sinto nada inseguro. Ando de noite. Isso... Pode ser, então, pode ser sorte, mas assim... Não, e tem uma coisa do teu destemor também. Vamos combinar que é uma... é bom, mas eu acho que talvez seja um manto da impenetrabilidade. Vai dar certo. Não, cara, comigo assim, não vai acontecer. Me incomoda um tanto. Assim, realmente, eu acho que assim... Estamos com muito morador de rua. Sim. Já assim, é um saco, porque assim, a padaria do lado do meu prédio. Aí tu desce, vários dias por semana, tem um morador de rua na porta da padaria. Então assim, tu acorda, tu nem acordou, já tem alguém te pedindo dinheiro, sabe? Claro. Pedindo pra pagar o café, claro. Pedindo pra, sabe? É muito chato, assim, e é muito, assim. Então você falou no início, né? O problema, a violência está ligada à educação, né? A gente tem as mesmas formações, digamos, humanísticas, a gente pensa da mesma maneira. Sem educação não há nada. A desigualdade já provém, ela já vem de trás, mas se você não dá educação para todo mundo, se você não oferece chances minimamente parecidas, não digo iguais, não, né? Porque, quer dizer, sem querer filosofar, mas a elite não quer abrir mão de nada. Não vai querer, não vai abrir, não adianta. A gente não vai ver isso, nossos filhos não vão ver isso. Alguém abrindo mão de um pouquinho do que tem em benefício de quem não tem coisa alguma. A gente não vai ver isso. E aí fica essa roda, que fora do Brasil deve ser... eu acho que o bacana, eu fico pensando, eu vejo vocês postando todo dia no Instagram, a gente acompanha as viagens de vocês. Eu não me lembro, se eu estiver falando besteira, algum perrengue que tenha acontecido, sem ser perrengue de... o pneu furou ou isso ou aquilo. Qualquer problema que vocês tenham tido esse tempo todo? Não, nenhum. Nada? Nada, zero. Ou seja, são 2 anos? 3. 3 anos. Eu vou pro meu 4º ano. Mais de 50 mil quilômetros rodados. Na Europa. Você sabe quantos países de cabeça? Não. Aproximadamente. Alguém somou... Não, alguém outro dia me perguntou, eu tive o trabalho de contar quantos países a gente tinha, 30 países. Nossa. Mas 30 países, gente. Não, ok, tudo bem. Brincadeira, 30 países... Assim, tudo bem. O Brasil também da Europa. Mas você... A Bahia deve ter uns 10 países dentro. Concordo. Mas fato é que você conhece as cidades. Não é o circuito Helena Rubinstein. Eu passo 2 dias em Paris, 2 dias em Londres. Não, você faz, como você disse, Krakow, na Polônia, como você brincou mais cedo comigo, Corpus Christi, que é uma cidade no Texas, gente, que ele visitou quando ele foi numa fam trip pelo globo. Corpus Christi. Que vocês não vão para a América do Norte, digamos assim? Não. Agora, então, eu não compro nem produtos da América do Norte durante esse governo Trump. Você vai fazer que nem a Oprah? Bom, você já fez como a Oprah, né? Na verdade, você não mora nos Estados Unidos. É isso, a gente já foi daqui do Rio a Miami de carro, né? Sim. Então, assim, e já rodei muito nos Estados Unidos de carro. Cara, eles são... Assim, as cidades americanas realmente têm muito pouca coisa a me oferecer, assim, assim, São Francisco, Nova Orleans, Chicago é legal, assim, mas o resto é muito igual, assim, muito... mas os parques nacionais americanos são incríveis, eles são super bem cuidados, super bem sinalizados. Então, assim, os parques nacionais valem muito a pena nos Estados Unidos, né? Essa coisa de ir para os Estados Unidos não está nos nossos planos, até porque a gente conhece bem. Assim, já estive de leste a oeste nos Estados Unidos. Assim, e com tempo. Eu gostaria muito de sair da Europa. Mas só que a Europa está cercada de guerra, né? Sim. Assim, você bate na Rússia,
Você bate na Ucrânia, ali, por exemplo, esse próximo ano agora da gente, a gente vai para Turquia, Bulgária, Romênia, Moldávia, né? E assim... Os Balcãs, né? O lado de lá. Não são os Balcãs, né? Depois, você já está chegando mais para... É bem da fronteira ali. Tu vai beirando a Ucrânia ali. Sim. O Balcão é mais Croácia. Croácia, Hungria, né? lá de cá. Aquelas coisas ali. Albânia, isso a gente já fez, né? Da Grécia, Albânia, né? Vai subindo ali. Eslovênia, né? Nomes que a gente não tinha, né? Que a gente não estudou. Era uma coisa só... Essas disrupções quebraram muito, né? Na primeira vez que eu fui para Carbandas, eu fui na Iugoslávia, né? Que não existe mais, aí eu tenho que aprender os nomes novos. É isso. Aí mas assim, falam assim, diziam que a Síria era maravilhosa, que Damasco é uma cidade incrível. Quer dizer, agora na Turquia eu poderia, sabe, baixar na direção, sabe, se fosse um mundo... ideal, que você pudesse... No mundo minimamente ideal, sem conflitos, quer dizer, o mais próximo... Ucrânia, obviamente, vocês não foram agora dessa vez. Não. Vocês conhecem a Ucrânia? Não. Você nunca foi à Ucrânia? Não, já foi à Rússia, né? Eu já a fui Rússia, Moscou, sim. São Petersburgo, mas também aquele pedaço, né? Sim. Eu não sei nem se tem muita coisa para lá que seja interessante. Sim. Mas eu me aventuraria, até porque dizem que o diesel na Rússia é quase de graça, assim, custa 30 centavos. Você iria para tão longe com o motorhome? Eu iria até a Tranquilo? China. Até a China? Eu iria, tranquilo. Sem... Qual é... Tá aí, pronto. Qual é o sonho que ainda não foi realizado? Qual é o país que você mais sonha conhecer bem? Cara, eu quero ainda ir à China e ficar muito tempo, assim. Ficar muito tempo é ficar 6 meses, entendeu? 6 meses na China, que Cara, legal. é pouco, né? Sim. Cara, eu passei, assim, você vê agora, no segundo semestre, eu passei 1 mês em Portugal. Mas assim, a gente tinha ido a Portugal, passou 10 dias. Cara, eu passei em Portugal agora, eu vim descendo em zigue-zague, assim, o que tem em Portugal para ver? A gente foi descendo, demorou mais de 1 mês para ver um monte de cidade. E tinha cidade que a gente foi antes, que assim, o que tem nessa região? Tem a igreja não sei aonde, a praça... Então você fazia 3 cidades num dia. De motorhome tu faz muito devagar, né? E ainda tem a coisa do, assim, né, que o motorhome carrega uma moto atrás. Conta como é que é o motorhome, vai. Para quem, o teu especificamente, a gente podia ter trazido... Eu até depois vou inserir na pós-edição, vou inserir uma imagenzinha do teu motorhome. Não, cara, o motorhome tem 7 metros de comprimento, carrega uma moto atrás, assim, como se fosse no para-choque, tem um porta-moto que vai uma moto atrás. Ele... Cara, tem sala, assim, tem as cadeiras do motorista, do passageiro, elas viram para trás e aí você fica uma sala que tem 2 sofás. Tem um sofá para umas 3 pessoas. Eu já recebia, assim, nessas paradas de motorhome, que você vai fazendo umas amizades, não sei o quê. Já ficaram 9 conversando na sala do meu motorhome, né? Porque tem um sofá em Lzinho, aí tem um outro sofá, aí tem a cozinha, que é em frente à porta, aí tem o banheiro. Em frente ao banheiro tem a geladeira, que é uma geladeira grande, né? Aí tem um armário que é mais ou menos do tamanho da geladeira. E tem a cama de casal, televisão atrás, ar-condicionado, tem aquecimento, tem tudo, assim, cara, é muito confortável, assim. Você mas é aquela coisa, né? Neve, né? Já pegou neve com ele? Não, você evita isso, né? Não pretendemos verão, neve, exatamente. Por isso que a gente vem no inverno. É isso. Até porque aí é outra história, a gente já pegou neve, assim, gelo na pista, não sei o quê, mas não aquela coisa de ficar A gente pegou o meu filho lá, o Guido, foi passar ele foi passar o Natal com a gente ano passado. E ele, a mulher dele, e ele me convenceu. Eu tentei mandar ele de ônibus, mas ele de trem para Paris, de Barcelona para Paris, mas ele me convenceu a irmos todos de motorhome até Paris. Aí a gente ficou em Paris lá, frio, assim e tal, mas não nevou. Mas foi a única vez que, inclusive, a gente teve hóspedes, assim. Hóspedes porque, fixos, assim, né? Porque em cima dessa sala desce outra cama de casal. Mas primeiro o casal tem que pesar somados até 150 quilos. Então tem que ser um casal muito magrinho. Um casal Fernanda, em forma. Não vai dar. Fernanda, não podemos ir para lá. Não há condição. E é muita intimidade, né? Porque, na realidade, a gente mora em 12 metros quadrados, né? Então, aí você baixa a cama, tu só consegue ir ao banheiro. Pode até ir à cozinha, mas fica apertado, então... Gente, você e a Adriana... Tem receita, cara? Porque vocês estão juntos há mais de 30 anos. 30 e...
3. 33 anos. Ok. Relação maravilhosa, filhos criados, etc, etc. Cara, só que vocês agora estão juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, em boa parte desse período convivendo num espaço de 12 metros quadrados. O que é necessário para dar certo? Tem que ser muito amigo. Muito amigo, né? Boa. É isso, é minha melhor amiga. Boa. É meio aquela coisa. E essa é a coisa, é muito respeito, assim. Por exemplo, cara, tem vezes, porque a Adriana, assim, eu dirijo, a Adriana planeja. Ela sabe para onde vai. Sim. A gente fala assim, vamos para não sei aonde. Agora a gente fica em casa lá. Aí tem dia, cara, que eu tô torcendo assim, para chover. Porque vai pro lugar, tá bom sol. Aí, pô, não vou ficar dentro do motorhome, bom sol, vamos conhecer o lugar. Aí eu assim, pô, hoje tá vai chover. Legal, vou passar a tarde, o dia vendo... Põe uma série inteira, eu vejo uma série inteira, fico deitado na cama, ela fica na sala, lá com o laptop, não sei o que, tal, fica planejando, fazer. Então, assim, cara, tem que ter um mínimo ali de... Inclusive, assim, a gente pensou quando a gente foi comprar um motorhome menor. Porque isso é meio trambolhudo, assim, pra entrar nos lugares, por isso que a moto é muito útil. Mas, cara, tem que ter um mínimo de conforto, assim, com certeza. Você ficar se esbarrando o tempo todo, então ele é... Você é um cara super planejado, você disse que a Adriana é uma planejadora também. Como é que vocês se programam, como é que é o orçamento de vocês para essa vida que vocês estão levando? Gente, assim, a nossa meta é gastar 50 euros por dia. Cara, dá, assim, a um câmbio... Dá 1.500 euros por mês, dá, sei lá, 10 mil reais por mês, no nosso câmbio atual, mais ou menos. É a nossa meta, é que nós temos esse financiamento do governo federal, através da aposentadoria, né? Que é mais um dinheiro que rende. Então, assim, a nossa meta é viver dentro desses 10 mil. A gente foi para a Ásia, passou 3 meses, que é muito mais barato. É o único, assim, é o único postzinhos de Instagram e de Facebook, que se você entrar... Tem os valores que a gente gasta por dia. Porque não dá, entendeu? Para você... A pessoa, o restaurante lá em Paris e tal. Cara, não fui. Se você perguntar preço de supermercado, sabe? Porque assim, eu não gasto hotel e eu não gasto restaurante. A gente come dentro do motorhome, vai eventualmente a um restaurante ou outro. É mais ou menos a vida que eu tenho aqui. Só que quando eu tô aqui, eu gasto muito mais dinheiro que quando eu tô lá. Porque aqui tem amigo, né? Claro. E os amigos bebem para burro. Então, a gente sabe, a gente tem uma vida, assim, agitada aqui. E aí, lá não, somos só nós dois, assim. Eventualmente a gente encontra um amigo. Agora mesmo a gente vai para, né, na caminho, a gente vai pegar vamos com os amigos cruzar a Itália, assim. Mas é assim, eles pegam carona no motorhome, dormem no hotel, sim. Né? A gente passeia juntos, eles dormem no hotel, aí vai para outro lugar de motorhome. Mas assim, eventualmente a gente tem amigo, mas normalmente somos só nós dois, né? Como é que é o endereço, Marcelo? É @Fotorhome, não é isso? É motorhome com F. Motorhome com F. Fotorhome. Mas se você for procurar no Instagram, eu acho que se você puser Marcelo Carnaval, eu acho que tem vários, inclusive. Porque é uma dica que eu dou para vocês. É genial. Meu mais velho está indo para o Vietnã, conversou com o Marcelo já para perguntar dicas. O Marcelo diz que é o lugar mais bonito que ele conheceu, inclusive, não é isso? Não, da Ásia é lindo. Eu sou péssimo, assim, porque tem lugares tão maravilhosos. Eleger ranking, né? A gente gosta de ranking, né? Ranquear não dá. A Noruega é maravilhosa. Entendeu? São uns lugares assim, não dá pra dizer, é um lugar mais lindo. Aí você tem a Aurora Boreal num lugar. Aí eu fui pra Islândia também, é lindo. Então tem um monte de lugar lindo. A Europa é tudo bonito. O que eu falo que eu falo assim, me massacra, porque eu digo assim, eu acho que o mais sem graça que eu fui é Portugal. Porque Portugal é muito parecido com o nosso. Faz sentido. A gente, assim, é muito parecido, a arquitetura é parecida, a comida, não sei o quê. Só a única coisa muito diferente é a língua. Sim. Porque você não entende nada que eles falam, né? Mas assim, assim, eu entendo muito mais os espanhóis do que os portugueses. Mas assim, assim, o Porto é uma cidade muito bacana. Tem umas cidades bacanas, mas eles não é nenhuma cidade que você sabe? E eles não tem nada assim, aqui tem uma natureza, tem ali, porra, né, que você vai subindo ali o Douro, que tem umas plataformas, é bonito, sabe? Sim. Assim, mas não tem nada de tirar o fôlego, assim,
Aí, é isso. Porque quando você viaja muito, você acaba comparando. Claro. Porque isso aqui, claro, o Algarve, pô, o norte da Espanha, as praias são muito mais bonitas do que no Algarve, entendeu? Então, assim, você acaba comparando. Mas é bonito, mas não é nada... Tá, eu falei que eu não quero ranking, mas eu quero top 5. 5, não vou cobrar cidades. 5 países que você recomenda para quem está nos assistindo não deixar de ir. Eu vou nos países difíceis, então. Assim, que... eu acho a Polônia um lugar que é incrível. O mal da Polônia é que a Polônia é grande. E aí, assim, o campo da Polônia não é bonito, assim, e você roda muito entre as cidades. Mas todas as cidades são muito legais. A história da Polônia tem altos museus, museu negócio de Segunda Guerra. Se você vai lá no norte, aí tem o Museu Solidariedade, Gdansk e tal. Lá, pô, Gdansk é lindo, cara. Gdansk é lindo, assim. Cara, a Noruega é imperdível. Porque assim, eu falo ali, né? Noruega e Suécia, né? Que tem aquela península assim. Cara, tudo que é chato é na Suécia. Mas tudo plantável. Então, assim, aquelas planícies gigantes, tudo plantado, não sei o quê. E tudo espetacular é na Noruega, cara. Noruega, cara, é uma paisagem do outro mundo, assim. É muito legal. Mas, em compensação, Estocolmo, cara, Estocolmo vale a pena. Vou a Noruega, mas vou a Estocolmo, sabe? Já que tu tá por ali, vai a Estocolmo e vai pra Noruega. Cara, a Escócia é maravilhosa, cara. Então, a gente tá de Escócia, Noruega... Polônia. Eu tô nos difíceis, né? Você tá... Né? Eu tô nos difíceis. Vietnã tem que entrar nisso? Vietnã tem que entrar nisso também. E um quinto? Cara, eu votaria na Espanha. Porque assim, a Espanha, cara, tem muita coisa para ser vista. É muita diversidade, né? São povos, são culturas muito... A Galícia é uma coisa, a Catalunha é outra, né? Tem umas... É muito diferente uma coisa da outra, assim, norte e sul. E para quem vai de motorhome, então, é incrível, porque assim, a Espanha... A França também é muito legal, tem muita estrutura. Cara, a Espanha tem estacionamento de motorhome que, além de vocês terem o serviço, assim, água, descarte de esgoto, desgaste de água, né, cinza, que é aquela água do banho, água do banho, água de lavar roupa, não sei o quê. Cara, eles te dão até eletricidade de graça em alguns lugares. Assim, igualzinho ao que a gente tem aqui. Cara, a gente paga o negócio, cai a luz. Companheiro grande motorista do Globo, muitos anos, o Eliezer. Cara, um cara daqueles hiper habilidosos. Cara, tem 2 anos... Cara, viu ali, eu começava a falar com ele, interessadão. Cara, e o cara hiper habilidoso, cara, ele construiu um motorhome. É mesmo? Ele comprou um ônibus escolar, construiu, ele construiu um motorhome. Que legal, cara, ele tá rodando há 2 anos pelo Brasil, nunca teve problema nenhum. Quem também tinha era a Nádia. Nádia Sampaio. Nádia Sampaio foi da economia do Globo muitos anos. Também. A Nádia era uma inspiração, cara. A Nádia começou com uma Kombi. Com uma Kombi daquelas Kombi. Isso é raiz, né? Aquela Kombizinha que tem um jardim. É uma coisa com aquela cortininha. Mas era assim, mais chiquinha, né? O chuveiro era do lado de fora, não sei o quê. E aí depois montou um motorhome aqui, que é do tamanho do meu aqui, ficou rodando a América do Sul inteira. Bacana. E, cara, nunca aconteceu nada, assim, de violência. Cara, assim, dizer que é um... é que não tem muita estrutura mesmo, essa coisa de descarte aqui é mais difícil. Marcelo, vocês pensam... Eu já perguntei isso em off, então vou perguntar em on. Vocês pensam em fazer disso tudo que vocês estão acumulando de conteúdo algum produto? Isso está no radar de vocês ou vocês querem continuar curtindo? Não tá. As pessoas, você não vai fazer um livro? Assim, tem uns pais dos amigos que falam assim, você não vai fazer um livro? Eu falei, gente, hoje em dia já precisa de uma enciclopédia, né? Tem que ser por país, de tanto... né? Mas, cara, não tem nenhum objetivo. Na realidade, a gente fotografa porque a gente gosta. É tudo assim, fotografado em alta, bem arquivado, bem não sei o quê. Mas, cara, não tem, assim... Na realidade, a gente está vivendo o dia a dia sem pensar no que vai fazer. Um dia pode ser a melhor coisa do mundo, né? Filhos criados, bem criados, né? Eu acho que... Não, essa coisa... não estou no objetivo, vou fazer... Cara, não vou. Tinha que ser um produto, assim... alguém te... sei lá... quero
uma empresa alemã, quero. Sim, vamos fazer o alemão, claro. A Alemanha é vista por voz dos fotógrafos brasileiros. Tinha que ser uma coisa assim, uma coisa fácil que alguém escrevesse para não me dar. Eu não quero trabalho. O trabalho já está feito. Assim, toma e produz aí, entendeu? Tinha que ser você precisa de alguém para fazer as legendas. Só e pagar-se o diesel. Estou disponível. Pois é, exatamente. O material está aí, é fácil de ver. Olha, hoje eu espero que vocês tenham curtido, como eu curti demais, a conversa com um irmão meu amigo, meu compadre. Sou padrinho da Nina, ele é padrinho do Paulo Henrique, Marcelo Carnaval, Valporto de Almeida. Cara, meu brother, obrigado por estar aqui, cara. Obrigado por compartilhar essas histórias. Foi um prazer. Eu Mais sei uma, que... né? Que você já conhecia a maioria. Eu já conhecia, mas eles ainda não. Obrigado, cara. Valeu. E olha, novembro, dezembro aqui de novo. Final do ano eu tô aí. E vocês sigam Fotorhome, FOTORHOME. Fotorhome, diariamente, postagem. Isso é o mal do jornalismo diário, né? E uma coisa, né? Quando eu tô aqui, eu não publico nada. Então só tem... Até ele chegar só tem viagem. Sim, diazinho em cada cidade. Sim. Então, assim, você vai vendo, se pegar só a página, é só cidadezinha. É fácil de navegar. Não percam, é programaço. Obrigado, cara. Valeu.